A culpa não define quem você é, mas como você pode agir depois do erro pode mudar totalmente a sua vida. Você já se sentiu culpado e essa culpa te paralisa? Essa culpa fica remoendo dentro de você? Que mesmo nos momentos felizes que você está passando, ela te puxa para baixo? Ela te traz para um lugar desconfortável? A culpa age diretamente no seu emocional. As emoções, elas estão dentro da nossa mente. Tem uma parte na nossa mente que é chamada de límbico, onde armazena todas essas emoções. E essa culpa, ela é armazenada dentro do sistema límbico. Quando acreditamos que nós falhamos, quando acreditamos que nós não conseguimos atingir aquilo que você se propôs, vem essa emoção poderosa de sentimentos negativos. Esse sentimento de culpa pode até ser útil em pequenas doses, porque você para e pensa, tenho que fazer algo diferente. Mas quando você deixa essa culpa tornar uma proporção muito grande, ela passa a te limitar nas suas ações e ela transcende para a sua vida espiritual e o seu crescimento pessoal. Quando nos aprisionamos nessa culpa, essas emoções que começam a tomar conta dos nossos pensamentos, ela vem em forma de medo. O que seria o medo? O receio de você não dar conta, de ser rejeitado pelas pessoas. Ela pode vir em forma de vergonha de... Sabe aquela pessoa que está sempre pintando um quadro e nunca consegue terminar? Ou aquela pessoa que tem vários livros escritos, mas nunca consegue publicar? Porque, e se não ficar bom? E se as pessoas não gostarem? Será que eu sou boa o suficiente? E esse medo e essa vergonha vem acompanhada também de uma ansiedade com esses pensamentos que o que aconteceu, o que poderá acontecer se eu errar novamente? O que as pessoas vão pensar de mim? Aí vem uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda te leva a uma depressão. E essa autodepressão é como se fosse uma autossabotagem, quando você sente que você não merece ser feliz. Você não merece aquilo que está acontecendo com você. Olha, algo muito comum quando uma pessoa está num relacionamento e ela termina esse relacionamento. Acaba um casamento de alguns anos e esse casamento acaba. Quando ela vai para um segundo casamento, ela leva essa culpa. O casamento acabou por minha causa, por minha culpa. E às vezes não é a sua culpa, mas vai esse sentimento. E quando você vai para um segundo relacionamento, você não vive a sua felicidade plena. E de repente você tinha tudo para viver bem nesse relacionamento, mas você não vive porque você tem essa autoculpa, né? E você acaba se sabotando. Você pode ter um grande sentimento de raiva de você mesmo, raiva pelas coisas que você não consegue fazer, raiva pela sua autocrítica, raiva pela sua estagnação. Aí vai gerando uma procrastinação, você não consegue dar o próximo passo, porque como que vai ser? E se eu colocar à frente e não der certo e a culpa novamente vem para mim? E nisso a sua evolução emocional, ela fica totalmente comprometida em função dessa culpa. E quando você entra nesse ciclo dessas emoções, isso pode te levar a uma grande depressão. E você começa a viver do seu passado. Eu costumo dizer que é tão forte esse fardo que acaba te doendo a alma. Mas tem
Tem outras maneiras de culpa também. Tem a culpa que você não é culpado. Você já sentiu isso? Você está no seu trabalho, você está com um projeto ou uma tarefa para ser cumprida e alguém vem pedir a sua ajuda, quer conversar com você. E neste momento você não tem tempo para essa pessoa. E você sabe que essa pessoa queria um desabafo, tomar um cafezinho para desabafar. Mas o seu trabalho tem prazo para ser entregue. Então você tem que focar no seu trabalho. Aí você sente culpa por não ter apoiado naquele momento aquela pessoa. Ou você está também dentro deste trabalho, fazendo esse projeto, alguém vem e pede para que você faça uma outra planilha. E você não sabe falar não. E quando você fala não, você sente a culpa de ter falado não. Mesmo que você vá ajudar mais tarde. Mesmo que você termine o seu projeto e vá ajudar o seu amigo a fazer a planilha dele. Mas fica aquela culpa, por que eu não fiz naquele momento? A culpa do não, ela é muito pesada. E nós não precisamos carregar essa culpa do não. O dizer não. Quando você passa a falar não para as pessoas com consciência de que realmente naquele momento você não pode fazer o que você está fazendo, a sua culpa ela diminui. Você pode até perder momentaneamente ali a amizade, né? Porque eu queria tanto falar com aquela pessoa, queria tanto me desabafar, ela é minha amiga e falou não. Mas depois, conversando, pode ter certeza que ela vai te entender. Outra maneira de você ter culpa sem ter culpa, você está na recepção, entra alguém e não dá bom dia para você. E aí você pensa, o que eu fiz para essa pessoa? O que está acontecendo neste momento? Né? Onde que eu errei? Você não errou em nada, o problema está com ela. Olha uma outra culpa aí que a mulherada carrega muito. Né? De repente você é casada ou você tem um relacionamento e o seu marido não vai até os finalmente, né? Algo acontece que ele brocha. A mulherada, onde que eu errei? A culpa é minha. E não é, ele pode estar deprimido, com a cabeça cheia do trabalho, tem vários outros problemas que você não é culpado. Tem uma outra culpa também que está muito relacionada aos pais. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tenho 2 filhos, a Gabi e o Giovanni. O Gi tinha 7 anos, a Gabi tinha 4 anos. Eu tinha terminado já a minha faculdade e eu queria dar aulas e na época precisava do mestrado. Então eu fui fazer o meu mestrado. Só que eu sou da cidade de Ribeirão Preto e o meu mestrado eu fiz numa outra cidade, em Presidente Prudente. Para eu chegar até Presidente Prudente, eram aí de 8 a 9 horas de ônibus. Então eu saía na terça-feira de manhã, eu saía na terça-feira à noite. Quando eu ia para a rodoviária, meus filhos ficavam chorando e eu ia chorando, porque eu dormia no ônibus, chegava na faculdade, fazia mestrado de manhã, dava aulas tarde e noite para poder pagar o meu mestrado na época. No outro dia era a mesma rotina e voltava para a minha cidade na quinta-feira à noite. Eu dormia no ônibus e na sexta-feira, quando chegava, eu tinha as minhas tarefas aqui. Eu não tinha tempo para os meus filhos, porque o mestrado exige de você um estudo mais aprimorado e, além disso, eu trabalhava e eu fui ficando muito mal.
como meus filhos criança e eu não tenho tempo para eles. Aí eu fui conversar com a pediatra deles. Coloquei para ela toda a minha culpa que eu estava sentindo naquele momento. Ela falou: Cleusa, criança quer a presença dos pais, mas tem muitos pais que ficam a semana toda com os filhos e não é presente. Então, no sábado, no domingo, tira um momento para ficar com seus filhos. Mas quando você for sentar para jogar alguma coisa, joga, ri, brinca, né? Compartilha com eles. Se eles quiserem assistir um filme, vai assistir um filme, mas não leva os seus cadernos, não leva o celular junto, porque é como se você estivesse presente naquele momento, estivesse ali naquele momento, mas não estivesse presente na vida deles. Porque o momento que você tem com os seus filhos, ele tem que ser de qualidade. E se eles têm esse momento de qualidade, eles não vão cobrar isso mais tarde de você. E a sua culpa vai diminuir. E assim eu fiz durante todo o meu mestrado. E aquela culpa que eu carregava, ela realmente diminuiu, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu ia ter o meu momento com os meus filhos. E foi muito bom esses momentos. E você? Também tem esse tipo de culpa? Então, procure uma maneira de tirar esse fardo das suas costas, de qualquer culpa que você carrega. E como que você pode diminuir esse fardo? Como que você pode inverter essa situação? Em primeiro lugar, é o auto-perdão. Você tem que se perdoar. Para você se perdoar, você tem que se conhecer. O que está acontecendo? Por que eu estou agindo dessa maneira? O que gerou essa culpa? Realmente eu tive culpa nesse processo? Ou eu estou jogando uma culpa que eu não tive? Se eu estou jogando uma culpa que eu não tive, fica mais fácil de fazer essa limpeza. Mas se eu tive culpa nesse processo, você tem que começar um auto-perdão. Perdoar tudo aquilo que aconteceu com você ou com a outra pessoa. Eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para você. É uma meditação de perdão, que é um processo de autocura. Você vai fazendo e vai se perdoando, porque viver de culpa ninguém merece.